Olá, meus queridos alunos da Faculdade SCOM, eu sou o professor Laci Marcos Dias e você está no nosso módulo EAD, na disciplina de Direito Tributário 1. Na aula anterior, nós observamos o arcabouço do sistema tributário constitucional, as fontes, de onde é que decorre todo esse normativo da limitação do direito tributário. Nós vimos como ele deve ser criado, quais são as fontes que existem de forma originária lá no artigo 96, que é a lei, e a lei compreende-se o quê? Constituição Federal, emendas constitucionais, leis complementares, lei ordinária, tratados e convenções internacionais, além de decretos e os atos normativos, que são as leis, fontes secundárias. E agora nós vamos ver até onde o Estado pode tributar. Nós vamos ver os limites que são impostos ao Estado dentro do direito tributário. O Estado ele não pode ultrapassar e ele, pelo princípio da estrita legalidade, tem que cumprir exatamente o que a lei diz. Então eu vou enumerar, vamos lá, cadê sua caneta? Mas lembrando, na nossa aula tenha sempre em mãos o seu vade-mecum, né, de preferência o tributário ou qualquer outro que você goste de utilizar, porque lá nós vamos marcar. Já pegou a sua caneta? Já pegou o seu copo com água? Aquela Lumicolor verde, amarela, colorida que você gosta? Porque agora nós vamos pintar o nosso código. Nós vamos agora desenhar o arcabouço do rol dos princípios tributários em espécie. Venha comigo. Eu vou descrever para você 11 princípios tributários em espécie. Claro, existem outros milhões, mas os mais importantes que eu julgo necessário para você, até mesmo pelo curto lapso temporal que nós temos para dialogar nesse conteúdo EAD. Você está com a sua apostila? Então, vamos por ela. Nós temos que os rol dos princípios constitucionais em espécie, eles são princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Aonde ele está previsto? Artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, combinado com, faz uma remissão lá. Remissão é o quê? Você faz uma setinha de azul, de vermelho, de amarelo, jogando lá para o artigo 97 do CTN. Esse princípio, gente, é a espinha dorsal. Ele é o princípio mãe de todo o direito tributário. Porque não haverá nenhuma sujeição da pessoa caso não exista lei que estabeleça o tributo. Sem prejuízo a outras garantias, é vedado, ou seja, é proibido à União, Estados, municípios e ao Distrito Federal instituir, exigir, aumentar tributo sem lei que o estabeleça. É o primeiro princípio. Então o tributo ele tem que vir decorrente da lei, e a lei tem que descrever quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual é o tipo de tributação que ele vai tributar, qual é o setor, qual é a alíquota, qual a base de cálculo, se é ad valorem, tudo, a penalidade, ela tem que ser completa, não pode deixar espaço para a interpretação. Por quê? Porque o tributo decorre unicamente da exigência da lei. Isso por quê? Direito fundamental da pessoa. Artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio majoral, princípio maior, princípio máximo. Segundo princípio, princípio da anterioridade. Bem, eu preciso criar a lei. Sim, eu criei a lei. Essa lei, ela atinge qual fato gerador? Princípio da anterioridade. Artigo 150, inciso 3, a linha B. Ele se subdivide em dois princípios. Um é o princípio da anualidade.
O princípio da anualidade está lá no artigo 153, inciso 3, a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da lei, que houver instituído ou aumentado. Ou seja, da irretroatividade da lei. A lei não volta no tempo. Princípio da irretroatividade tributária. Não existe fato gerador que ocorra antes do nascimento da lei, tá? Ele está ligado ao princípio do quê? Da anterioridade. Mas eu tenho o princípio da anterioridade, da irretroatividade, ou seja, a lei não vai retroagir. E aí, o que acontece com isso? Eu tenho mais um subprincípio aí. A linha B, princípio da anualidade, ou seja, existem determinados tributos que não podem ser cobrados no mesmo ano. Qual é o nosso ano tributário? 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, olha o que diz o inciso B. A linha B do inciso 3 do artigo 150. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou o aumentou. Ou seja, eu tenho determinados tributos que não podem ser cobrados dentro do período do mesmo exercício fiscal. Tá? E mais um princípio decorrente, a linha C. Quando eu puder exceder essa principiologia, eu tenho que ter, no mínimo, 90 dias. Princípio da noventena. Também ligado ao princípio da anterioridade, que está lá no artigo 150, inciso 3, a linha C de casa. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, ou seja, eu tenho algumas significâncias para isso. Por quê? Para que você não seja pego de surpresa. Senhores, então nós temos que o princípio maior é o da legalidade. Posteriormente, nós temos o princípio da anterioridade, que é subdividido em 3 outros subprincípios. Irretroatividade, 153A. Anualidade, marca aí. Anualidade, pega seu papel. Tá aí com a sua Constituição? Marca lá, 153B, princípio da anualidade, o mesmo exercício financeiro, 1º de janeiro a 31 de dezembro. E, por fim, 153, princípio da noventena. Então, ou seja, nós já falamos aqui de 4 princípios. Primeiro, legalidade, artigo 150, inciso 1, combinado com o artigo 97. 2, anterioridade, que subdivide em 3. Está lá no 150. 3A, irretroatividade. B, anualidade fiscal, o mesmo exercício financeiro. E 3C é o quê? Noventena. Guarda isso para você. E todos são iguais perante a lei? Sem distinção, cor, credo ou raça? Claro que sim. Então, no direito tributário também tem o princípio da isonomia ou da igualdade. Olha só o que diz o nosso querido e amado artigo 150, inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão ocupacional, profissional, função por eles exercidas, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos. Meu amigo, se eu só posso fazer ou deixar de fazer alguma coisa em decorrência da lei, essa lei ela pode tratar de forma diferente as pessoas? Claro que não. Então esse é o princípio da isonomia tributária. Todo mundo tem que ser tratado de uma forma igual. Claro que cada um
vai ser tratado como? O princípio da igualdade, ele é tratar aos iguais como iguais, aos diferentes na sua medida de diferença. Por isso que você tem a tabela do imposto de renda, que é progressiva, porque alguma pessoa ganha mais, o outro ganha menos. Nós tivemos aí a aprovação da isenção do imposto de renda. Ó, agora, pega aí, vai lá no seu celular e confere a notícia. Hoje o Haddad já estava na TV falando sobre o quê? A aprovação da isenção da cobrança do imposto de renda até R$5.000. Isso é o quê? Princípio da isonomia. Tratar todas as pessoas de forma igual, porque está ligado a um outro princípio, da capacidade tributária. Mas esse aí é um pouco mais para frente. Compreenderam, meus amigos? Então, nós temos algumas peculiaridades dentro do direito tributário, ao qual dentro dessa jornada do conhecimento, eu tenho o grande prazer de estar contigo. Vamos lá. Princípio da vedação ao confisco. Artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal. Tá com a sua Constituição aí? Se não tiver, eu te empresto a minha, ó. Vademecum tributário, professora Maria Cristina Barreiros. Excelente, hein? Aconselho a você que vai fazer a segunda fase da ordem em direito tributário, já marcar a sua mentoria comigo, né? E já adquirir esse livro aqui. Fala que você foi o professor lá que indicou, que ele não vai ganhar desconto, mas vai ser assim mesmo. Vamos lá. Bebeu água? Princípio da vedação ao confisco, artigo 150, inciso 4. Professor, o que diz? Diz o seguinte, vamos ler juntos. Anota aí. Utilizar o tributo com efeito confisco. O que é efeito confisco? É quando você consegue reduzir a pessoa à miserabilidade através da imposição de um tributo. Então não pode, o Estado não pode tomar o que é seu. Ele não pode chegar e pegar aquilo. Eu não posso criar um tributo que seja 100% da sua renda. Eu não posso te reduzir a pobreza. Isso é o quê? A vedação ao confisco. Artigo 150, inciso 4, da nossa querida e amada Constituição Federal. Tá? Posteriormente, vamos lá. Princípio da... Olha, todos têm trânsito livre no Brasil? Todos os cidadãos podem transitar, andar pelo país de forma livre e igualitária? Então, também assim são as mercadorias. Eu tenho um princípio chamado uniformidade geográfica. Anota aí. Pega a sua lumicola, vai lá. Artigo 151, inciso 1. Princípio da uniformidade tributária. É vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional. Ou seja, o tributo ele tem que atingir a todos. Não posso criar embaraço para transferência de um estado para outro, de um município para outro. Não posso criar uma dificuldade entre um território e outro. Isso é diferente de eu criar incentivos. Por exemplo, Zona Franca de Manaus, redução de alíquota para determinado produto. Isso eu posso fazer. Taxar aquele produto, igual nós vamos ter o imposto, o novo imposto seletivo, que vai multiplicar 100% o imposto sobre tabaco, bebidas, produtos que causam mal à saúde, eu devo sobretaxar? Claro! Açúcares, refrigerantes, eu amo, né? Adoro aquele do tigrinho lá, sucrilhos, né? Mas aquilo faz um mal danado. Não pode, não pode. Então eu tenho um novo imposto seletivo, que vai o quê? Determinados setores serem incentivados, enquanto vai desestimular determinados hábitos de consumo. Isso viola a uniformidade geográfica do artigo 150, inciso 1? É claro que não. Então vamos lá. Próximo princípio. Com a uniformidade geográfica, eu tenho o princípio da não limitação. Artigo 150, inciso 5.
Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvados a cobrança de... E o pedágio? Você já ia perguntar do pedágio, mas acaba de ler. Continua lá, no 155. Ressalvado, ou seja, liberado, a cobrança de pedágio pela utilização de vias de conservação. Aí, professor, mas se não pode, impostos inter... E o ICMS? Não, o ICMS é um imposto do Estado, ele não é transferido de um Estado para outro, ele não é uma vedação para vir ou para ficar, tá? Então, esse é o princípio da não limitação de tráfego. E você conhece bem o princípio da nossa querida e amada Constituição, chamado princípio da não cumulatividade, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2. Artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2. O princípio da não cumulatividade, ele está vinculado ao quê? Que o imposto ele não será de forma nenhuma o quê? Cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação do montante. Gente, isso aqui nós estamos falando do IPI, tá? Do Imposto de Produção Industrial, importação, exportação. O IPI é o Imposto de Produtos Industrializados, que vai ser extinto com o IBS. Então nós temos esse princípio de que eu não posso acumular, ter um efeito cascata tributário. Então, cada vez que você paga o imposto numa operação, esse imposto é abatido do valor da próxima operação e assim subsequentemente. Esse é o princípio da não cumulatividade. Princípio da seletividade. Artigo 150, parágrafo 3º, inciso 1. Eu falei isso aqui com vocês. Também está lá no 155, parágrafo 2º, inciso 3º. Mas, meu amigo, e o princípio que nós estamos observando dentro dessa questão, que é super importante? Super importante. Meu amigo, existem alguns princípios que são levados o quê? À extremidade. Por exemplo, princípio do non-olet. O que é um princípio do non-olet, professor? O princípio do non-olet, dinheiro não tem cheiro. O dinheiro é de todos. Ah, sua atividade é tráfico? Não tem problema. Você vai pagar imposto de renda? Vai. Artigo 26 da Lei 4.506 de 64. Os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas, percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação sem prejuízo às demais sanções que couberem. E o que é que tem isso a ver? Porque existe o princípio da capacidade tributária. Ou seja, cada um paga na quantidade que recebe. Artigo 145, parágrafo 1º da nossa querida e amada Constituição Federal. Olha o que diz o nosso artigo 145, parágrafo 1º. Pegou sua Constituição? Lê comigo aí. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Para! Marca essa parte. Pega aí. Vai lá. A capacidade econômica do contribuinte. Princípio da capacidade tributária. Tá onde? 145, parágrafo 1º. Ok? Marcou? Vamos em frente. Isso por quê? Porque eu acabei de dar o exemplo da isenção do imposto de renda. Cada pessoa ela vai contribuir dentro da quantidade de renda que ela tem. Você auferiu renda? Auferi. Você vai pagar imposto de renda? Vou. Só que até R$5.000 as pessoas vão gastar o dinheiro dele no supermercado, indo no cinema, comprando um sapato para o filho, investindo numa pequena caderneta de poupança, alguma coisa, etc. e tal.
Será que é justo? Não, então vamos fazer justiça fiscal. Vamos conceder uma isenção, porque a capacidade contributiva dessa pessoa, até R$5.000, é muito boa. Tá bom? É ótimo, é ótimo. Muito, muito bom estar contigo nessa aula. Marcou? Você está vendo aí como é crescente, como é dinâmico a relação do fisco com você, contribuinte? Porque você é contribuinte. Você vai ser contribuinte. Aliás, você já contribui de forma indireta. Toda compra que você faz, você recolhe tributo via nota fiscal, até porque o preço do tributo ele já vem embutido para o consumidor final. Então, eu ainda tenho um outro princípio dentro da capacidade contributiva, que é o princípio da progressividade. Presta atenção. Facultado à administração, especialmente, conferir efetivamente, identificar a respeito individualmente quanto aos rendimentos e à capacidade da atividade econômica do contribuinte. Lá no 153, parágrafo 2º, 153, parágrafo 2º, o imposto vai ter o quê? Gente, eu perguntei, você não está acompanhando, venha comigo, observe. O 153, parágrafo 2º, inciso 1, fala sobre o imposto de renda. Ele será informado pelo critério da generalidade, da universalidade e da progressividade. Por isso que é chamado princípio da capacidade contributiva, porque cada um pode contribuir na medida daquilo que ganha. Mais um princípio para você. Princípio, a gente acabou de falar desse princípio, mas eu não posso deixar de descrever alguns exemplos da capacidade contributiva. Imposto de renda. Artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Imposto territorial rural. Artigo 153, parágrafo 4º, inciso 1. Imposto predial territorial urbano. Artigo 156, parágrafo 1º, inciso 1, e também no 182, parágrafo 4º, inciso 2 da nossa querida Constituição Federal. E nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço a sua atenção. Não esqueça de marcar todas essas questões que foram repassadas para você e nós continuamos na próxima aula nesse universo jurídico do direito tributário. Um forte abraço.